Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo, dando início à semana. Quero aqui deixar a palavra de Deus ao seu coração, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, apenas o versículo 5. Mas que você possa estar em casa aí, onde você estiver, fazendo a leitura deste capítulo, que é de grande riqueza para a nossa vida. Olha o que diz em Atos 12, 5. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, este capítulo começa com perseguição. No tempo do rei Herodes, ele mandou prender alguns da igreja para o maltratar. E Tiago e Pedro, eles eram alvos dessa perseguição. Tiago, ele já havia passado pelo fio da espada. E Herodes, vendo isso, vendo este cenário, achava que era agradável aos judeus, perseguiu e prendeu a Pedro. E lançou no cárcere, entre 4 escoltas, soldados, correntes. Mas aqui no versículo 5, que acabei de deixar, ele sim estava preso em casa, mas havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, veja aqui que Pedro ele não estava sozinho. Havia um povo unido e reunido, orando pela vida de Pedro. O rei achava que estava em cima, que estava no poder, mas ele não sabia do poder sobrenatural do Deus vivo em que aquele povo queria e servia. Aleluia. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Mas diante de Pedro, meus irmãos, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz tão resplandecente o iluminou aquela prisão. E tocando nele, ele o despertou e logo disse, o anjo, levanta-te depressa. Então logo ali, meus irmãos, cadeias caíram-lhe de suas mãos. Poder de Deus. E disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Primeiro instante aqui, Pedro obedeceu. Irmãos, a oração ela é uma arma invisível que rompe prisões visíveis. Porque enquanto este homem de Deus estava ali acorrentado, preso em uma cela, a palavra diz que a igreja se movia de compaixão e intercessão a favor da vida deste homem. E o resultado, irmãos, aqui, a palavra deixa bem claro. As correntes caíram, as portas se abriram sozinhas e Pedro foi milagrosamente liberto. Isso, irmão, a palavra afirma aqui e mostra o poder da oração
E o poder de Deus, o poder a qual a gente eleva a nossa oração, do Altíssimo que está acima de cada um de nós. Deus, ele se compadeceu daquele povo reunido ali, hospitaleiro, reunido orando pela vida de Pedro. Ele ouviu a oração e ele ordenou ao anjo que o visitasse e o libertasse. Então Deus enviou anjos, assim como Deus envia, irmãos, enviou na vida de Pedro, ele envia na minha e na sua vida. Quando nos dispomos a levar uma vida de oração, uma vida de comunhão entre Deus e os irmãos também aqui. Porque o nosso Deus, ele desfaz embaraço, ele quebra o laço, ele desfaz correntes, em nome do Senhor Jesus. Porque a oração não é passividade, a oração é ação no mundo espiritual. Quando nós nos disponibilizamos a pôr isso em ação, o mundo espiritual ele se move ao nosso favor. Mesmo, queridos irmãos, que eu e você não vemos com os nossos olhos naturais, o nosso dever é continuar orando e crendo. Porque cada clamor, irmão, pedido de oração que fazemos a Deus, está sendo ouvida. Porque é um tempo para todas as coisas, sim. Mas o tempo de libertação aqui chegou na vida de Pedro. E assim como chegou para ele, chega para mim e para você. O tempo de libertação chega para quem permanece confiando. E aquele povo reunido ali confiava no agir de Deus através de Pedro, na vida de Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Pedro, no primeiro momento, ele estava pasmo, ainda não caía em si. Mas verdadeiramente ele diz que o Senhor enviou o anjo e o livrou da mão daquele rei malvado Herodes. Mas ele lembrava que havia um povo reunido. Ele resolveu ir até a casa de Maria, mãe de João, que estavam ali muitas pessoas congregando e orando. E assim fez Pedro. Ele lembrou-se que havia um povo que orava por ele, que se ajoelhava diante de Deus e pedia pela libertação dele. Aleluia. E ali ele se encontrou toda a congregação orando por sua libertação. Então, meus queridos irmãos, você não se encontra desamparado. Você não está desamparado, desamparados ou sozinho. Diante da situações a qual você sozinho não consegue, coloque nas mãos de Deus. Peça a oração da igreja para orar por ti. Que a oração da igreja é união também. Fará grandes proezas, tem poder de Deus. Porque quando o povo se une, orando uns pelos outros, meus irmãos, aí o Senhor age. Glória a Deus. Ainda que você se encontre aprisionado neste mundo, com coisas deste mundo, mesmo que você não possa se libertar sozinho, procure pessoas
pessoas de Deus, pessoas possam caminhar junto contigo, pessoas que espirituais, para estar junto contigo, orando por você, junto lado a lado. E creia que o poder de Deus na sua vida, Ele o fará. Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus, Pai amado, Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, quero aqui, Senhor, agradecer, Pai, pela Tua santa presença em nossas vidas. Pai, enche-nos, Senhor, cada dia, Senhor, de Ti. Abra nossa mente, o nosso entendimento, nos dê sabedoria, que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração. Pai, abençoa, Senhor, este irmão, esta irmã, Senhor, neste momento. Eu oro, Senhor, por cada um neste momento, Senhor, pelas suas causas, pela causa mais impossível, Senhor. Eu creio que o Senhor, Pai, agirá no tempo certo na vida desta irmã e deste irmão, Pai amado, porque eu creio, Senhor, que